Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Há uns meses atrás comecei uma série de estudos do Evangelho de Mateus e já dei 2 sermões acerca da primeira parte de Mateus e hoje quero continuar, completando as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Como um ponto de revisão, começamos a falar que a primeira bem-aventurança é que precisamos ser humildes e mencionei também que é uma humildade olhando para Deus, para que é Ele quem nos vai libertar de aflições ou dificuldades que tenhamos. E por isso é uma humildade que representa a nossa dependência em Deus e que, por outro lado, representa que não temos confiança em nós próprios, mas, aliás, que demonstramos fé em Deus. A segunda bem-aventurança, como demonstrei, que está em Mateus capítulo 5, versículo 4, que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí, num sermão prévio, mencionei que este choro representa um significado de tristeza, de decepção por haver sofrimento no mundo. Vemos sofrimento agora, basta olhar para as notícias, vê-se que há desastres e acidentes, são coisas terríveis e está claro, choramos e temos esta tristeza pelos outros e vê-se que muitas vezes é porque pessoas reagiram ou fizeram coisas em ignorância ou por não saberem certas coisas, ou outros fazem coisas por maldade. Mas quando vemos estas tristezas no mundo e nós choramos, perguntamos o que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer? Porque ao fim de contas somos chamados para fazer uma grande obra, a obra de Deus. E está claro, como eu já disse previamente, nós só crescemos espiritualmente, ou só crescemos tanto espiritualmente quanto temos as nossas mentes focadas na obra de Deus. Isto é, que as nossas mentes estão no mesmo pensamento que Deus está. E assim crescemos. Mas sabemos que o que é a obra de Deus? Há uma obra a fazer e nós somos uma obra. O que é que isso quer dizer? Nós próprios, somos parte da obra de Deus que Ele está a fazer em nós, a preparar a sua noiva para Cristo. E isso é parte da obra de Deus que nós precisamos de tomar precauções e cuidados. E por causa disso é que Jesus Cristo começou com as bem-aventuranças, que é parte de olharmos a nós próprios também e vermos como podemos crescer, a virmos a ser um homem maduro na estatura completa e perfeita de Cristo. E por isso reconhecemos que precisamos de olhar a nós e chorarmos pelo que somos e por isso precisamos de ter amor para com os outros, está claro, mas de ver que precisamos de nos mudar. E para nos mudar, precisamos que sejamos mansos, que é a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, no versículo 5, porque herdarão a terra. E então também descrevi como precisamos ser mansos, isto é, precisamos ter uma atitude que está pronta a receber instrução. Uma atitude que é de uma pessoa maleável, ensinável por Deus, pelos ensinos de Jesus Cristo que estão aqui na Palavra de Deus. E por isso precisamos ser maleáveis a esta atitude. E por isso lemos, por exemplo, em Jeremias capítulo 10. Vejam como isso se faz favor. Jeremias capítulo 10, versículo 23 a 24. Jeremias 10, 23 a 24. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao caminho dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor,
mas em justa medida. Ensina-me, Senhor, o caminho correto. E por isso precisamos de ser mansos, precisamos ser ensináveis, prontos a ser corrigidos por Deus, porque diz assim, castiga-me ao Senhor, mas em justa medida, com misericórdia, um bocadinho de cada vez, porque senão ficamos, digamos assim, desanimados demais. E a verdade é que, irmãos, todos nós temos muito a mudar. Se você pensa que você não tem nada a mudar, então esse próprio pensamento é um sinal perigoso. Temos muito a mudar. E como diz, não na tua ira, Senhor, para que não me reduzas a nada, mas corrige-me, Senhor, guia-me, ensina-me o teu caminho. E por isso continuamos assim com a próxima bem-aventurança, que é, uma vez que sejamos mansos, precisamos ter fome e sede da justiça, porque esses serão fartos. E essa justiça, está claro, é a justiça de Deus. A justiça foi um grande tema que Jesus Cristo mencionou aqui no Sermão do Monte. Vejam, por exemplo, no versículo 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Vejam, por exemplo, no versículo 20 do mesmo capítulo aqui, no versículo 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma vez mais falando da justiça. Vejam, por exemplo, em Mateus 6, 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino, isto é o reino de Deus, e a sua justiça, que é a justiça de Deus. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos irmãos, quando buscamos a justiça de Deus, então, como vemos aqui em Mateus 5, versículo 6, seremos fartos, estaremos satisfeitos. Não teremos aquele sentimento de desencorajamento e de falta de esperança. Porquê? Porque recebemos, através deste desejo de justiça, buscamos a justiça de Deus, que só é possível, como sabemos, através do Espírito Santo de Deus. Esta justiça de Deus não é a justiça própria, como os fariseus buscaram. Vejam, por exemplo, em Romanos 10, versículos 1 a 3, Romanos 10, versículo 1 a 3, diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos. Está a falar aqui dos seus irmãos que eram da mesma, digamos assim, da mesma raça que ele, que eram judeus também. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. É o que precisamos de buscar, o reino de Deus e a sua justiça. Precisamos de buscar a justiça de Deus. E estas pessoas, os judeus, desconheciam, e hoje o judaísmo desconhece, a justiça de Deus. Procuram estabelecer a sua própria justiça, autojustiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Queridos irmãos, a única maneira que precisamos que podemos receber a justiça de Deus é através de Jesus Cristo. Vejam comigo aqui em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Eu vou ler como devia ter sido traduzido. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei,
se não somos justificados pelas coisas que estamos a fazer. Podemos estar a obedecer, a fazer várias coisas, não vamos ser justificados, não vamos ser perdoados dos pecados do passado por obedecer a lei. Isso é verdade com qualquer lei. Você não vai ser perdoado de quaisquer multas de trânsito se você agora obedecer às leis todas de trânsito. Isso não paga a multa. Por isso, obras da lei não pagam a multa. Não nos fazem certos, justos perante Deus. Mas sim, mediante a fé de Cristo. É a fé de Cristo que Cristo teve, que morreu por nós, e por causa da fé que Ele teve, Ele nos justifica. De graça. Não é nada de obras nossas, ou minhas, ou de você. Mediante a fé de Cristo. E por causa disso também temos crido em Cristo. Sim, acreditamos em Cristo. E porque acreditamos em Cristo e nos arrependemos e fomos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, recebemos a maneira de pensar e a força e o poder que vem do Pai, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus Cristo, que é o mesmo Espírito, que é a mesma mentalidade. Recebemos esse poder, essa força. E isso nos dá a capacidade de começarmos devagarinho, um bocadinho mais, pela nossa vida inteira, a aprender mais como Cristo é, a crescer na graça e no conhecimento dele e a praticarmos na nossa vida a maneira de ser de Cristo. Quando ficamos mais como Cristo, começamos a receber então a fé de Cristo em nós. E por isso é que diz assim, também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. Porque Cristo está em nós e este nos justifica. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Queridos irmãos, nós servimos a Deus tal como Cristo serviu a Deus. E isto é um processo de crescimento pela vida inteira. Pela vida inteira. E isto é um processo de justificação, de ficarmos justos. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Não é nada que possamos fazer de lei que nos justifica. É Cristo que nos justifica. Mas agora, porque Cristo nos justificou, temos que agora... temos uma razão ainda maior para não desobedecer. Para ficarmos mais direitinhos, mais limpos. Para ficarmos mais e mais como Cristo é. Vejam então aqui em Romanos 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Porquê? Porque todos pecamos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém vai ser justo por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos diz isto é pecado e isto não é. Não nos perdoa. A lei é simplesmente um decreto, uma informação a dizer-nos isto é certo e isto é errado. Isto é a lei. A lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ficamos a saber o que é certo e o que não é certo. Mas agora, continuando a ler, no versículo 21, mas agora, sem lei, isto é, à parte da lei, digamos assim, à parte da lei, se manifestou a justiça de Deus.
testemunhada pela lei e pelos profetas. Sim, que a lei e os profetas apontavam que isto devia acontecer. O quê? Que Jesus Cristo viria, porque a lei apontava, através de sacrifícios, que precisávamos do sacrifício de Jesus Cristo. E agora o sacrifício de Jesus Cristo veio. Já não precisamos desses sacrifícios de animais. Justiça de Deus mediante a fé de Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça que Deus nos deu através do perdão de Jesus Cristo, mediante a redenção que há em Cristo. Isto é, porque Ele nos comprou a vida de volta, nos redimiu, a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, o seu sangue como para passar por cima e passar por cima dos nossos pecados, como propiciação no seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, a justiça de Deus. De graça a nós, que Jesus Cristo nos dá, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes, isto é, perdoado, isto é, fechado os olhos, passar por cima, que é, digamos assim, o significado da palavra Páscoa, passar por cima, nos deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não é que agora podemos continuar a pecar, não, os pecados do passado. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, a justiça de Deus, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador, aquele que nos faz justos, daquele que tem fé em Jesus. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter fome pela justiça de Deus. E quando temos esta fome e sede pela justiça de Deus, reconhecemos que precisamos do Espírito de Deus, reconhecemos que temos que viver como Jesus Cristo viveu e temos que começar a pôr em prática na nossa vida as leis espirituais de Deus, que simplesmente são amor para com Deus e amor para com o próximo. E depois vem-se a próxima bem-aventurança, que é no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Precisamos de entender, para sermos justos perante Deus, temos que ser como Ele é. E a justiça dele para nós é através da misericórdia que Ele nos dá através de Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados, de graça. E por isso nós precisamos de ser misericordiosos para com os outros, para podermos alcançar misericórdia. Vejam aqui em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O nosso perdão é condicional em que nós perdoamos os outros. A misericórdia para conosco é condicional que nós damos misericórdia aos outros. Por isso é que diz, versículo 14 e 15, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E vejam em Tiago capítulo 2. Em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 12 e 13. Tiago 2, versículo 12 e 13. Diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedereis como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, que é a lei de Deus.
Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Precisamos de ter misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Queridos irmãos, vocês pensam acerca da história de Paulo, quando o Estevão foi apedrejado e ele perseguiu os irmãos. Quando o Estevão foi apedrejado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E depois, quando Deus tocou no Paulo e ele ficou cego, Jesus Cristo perguntou: é difícil bater com a cabeça assim contra mim, não é? É difícil, não é? É duro. E Paulo disse: o que é que queres que eu faça? Ele disse: olha, então vai ali. E 3 dias depois foi lá, mas durante 3 dias jejuou. E penso como Paulo teria pensado. Que ele teria pensado. Como ele não foi misericordioso aos cristãos, queria-os matar e queria destruí-los. E ele estava a lutar contra Cristo. Então ele estava a ver. Penso os seus pensamentos que seriam que ele não tinha demonstrado misericórdia para com outros. Queridos irmãos, Deus é paciente conosco na esperança que nós nos arrependamos. Essa paciência representa misericórdia. Vocês leem isso em Romanos 2, versículo 4. Em 2 Pedro 3, versículo 9, também diz: Deus quer que todos se arrependam. E por isso Deus tem este equilíbrio muito carinhoso, porque Ele está a pesar os corações das pessoas e a ver, de acordo com os corações das pessoas, a intenção dos corações das pessoas. E Ele então decide e aplica a misericórdia. E por isso a próxima bem-aventurança, em Mateus 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Precisamos de ter um coração limpo, um coração puro. As nossas intenções do nosso coração precisam ser puras, precisam ser limpas, para podermos ver a Deus, para Ele nos dar misericórdia, para nós sermos perdoados, para nós recebermos a justiça dEle. Mas os fariseus eram hipócritas. Porque não buscavam a justiça, a misericórdia e a fé. Eram hipócritas, como leem em Mateus 23. Precisamos de buscar a justiça de Deus. Por dentro eram sujos, era uma imundice. Por fora pareciam limpos, como cal, limpíssimos. Mas por dentro os corações não eram puros. Havia uma impureza. E o problema é que as pessoas não reconhecem essa impureza do coração. O problema é que nós não reconhecemos as falhas que estão no nosso coração, nos nossos corações. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Vejamos o versículo 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Pecador, desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Agora você diga a si mesmo:
O meu coração é extremamente perverso. E você reconhece isso? Ou você pensa, não, eu não sou assim tão perverso. O coração é enganoso, nos engana. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações, se não estão certas, vão permitir pensamentos errados, ideias, maneiras de pensar, e depois há problemas. Há problemas. Vejam em Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Versículo 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Conhece o meu coração. E o meu coração tem, digamos assim, um certo grau de conexão com os nossos pensamentos. O nosso coração está muito bem conectado com a mente, que às vezes é difícil distinguir um do outro. Mas sim, o coração é diferente do cérebro. E o nosso coração, que são as nossas intenções, os motivos, se não estão certas, vão autorizar pensamentos errados. E por isso diz assim, conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos. Você alguma vez já apanhou você com os seus pensamentos errados e diz, não, porquê outra vez? Para esse pensamento, tira isso de fora. Queridos irmãos, precisamos de pedir a Deus para nos ajudar e ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Se há algo em mim em caminho mau, a minha mente carnal e os meus desejos do coração errado estão-me a guiar no caminho errado, aqui a oração de Davi diz, Deus, por favor, guia-me no caminho certo. Por isso é que lê aqui, vejam aqui, por exemplo, em Mateus, onde fala acerca da oração exemplar que nos dá aqui em Mateus 6, diz assim, não nos deixe cair em tentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que guia-me no caminho correto para eu não cair na tentação dos meus pensamentos, do meu coração enganoso. Guia-me no caminho correto. Não me induzas, como diz assim, à tentação. Está claro que Deus não nos induz à tentação, mas o que precisamos é que guia-me de uma maneira para eu não ser induzido, não ser levado pela minha mente carnal ao caminho errado. Vejam, por exemplo, David. David foi um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. E depois vejam, quando ele reconheceu o pecado que tinha feito, vejam em Salmo 51. Salmo 51, que ele se aproximou de Deus e pediu para Deus limpar o coração dele. Quando ele teve aquele pecado,
Batseba e matado o marido dela. E quando o profeta Natã lhe fez entender o que ele tinha feito, porque o coração dele o estava a enganar. Vejam aqui em Salmo 51, versículo 4. Diz assim: pequei contra ti, Deus. Não é só que pecou contra Natã, mas reconheceu que tinha pecado contra Deus. Contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Isto é, eu tenho esta mente, este coração que é enganoso, esta maneira de pensar que é carnal, tenho esta tendência natural que conduz a nós sermos corruptos. Pois, continuando a ler aqui no versículo 6, eis que me comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os que esmagaste. Exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está aqui a reconhecer que pecou e está a pedir a Deus para o perdoar. E como sabemos, ele foi perdoado, mas houve e continuaram a existir consequências na vida dele. Consequências deste pecado, consequências físicas. Sim, foi perdoado. E receberá a vida eterna. Mas fisicamente, na vida dele e na família dele, houve grandes consequências daí adiante. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sim, foi perdoado. Veja no versículo 10 aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Queridos irmãos, nós precisamos de pedir a Deus que Ele crie em nós um coração puro. Precisamos guardar as portas do nosso coração e pedir a Deus para limpar o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, para sermos limpos e puros. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então, ensinarei aos transgressores os seus caminhos. Então serei útil. E os pecadores se converterão a ti. E veja no versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas em holocaustos. Porque estes são só representantes que apontam para Cristo e que apontam para o que nós devemos fazer espiritualmente. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por isso, mantenham os vossos corações puros. Vejam em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Diz assim no versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Mantém o coração puro, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos irmãos, os motivos, as intenções, os desejos do nosso coração afetam a nossa maneira de pensar
E por isso é preciso ter cuidado com o que está no nosso coração. E assim ter cuidado com o que permitimos os nossos pensamentos serem. Existe, está claro, uma conexão muito íntima entre o coração e a mente, e por isso precisamos de pedir a Deus para limpar o nosso coração e limpar a nossa mente, a nossa consciência. E Ele faz isso através do poder do Espírito Santo dele. Vejam Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8, versículo 10. Diz assim: porque esta é a aliança, a nova aliança, que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Deus escreve as suas leis na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, para nós pensarmos acerca disso, e escreve no nosso coração para que nós termos uma intenção e um desejo, uma motivação de querer obedecer a Deus. Queridos irmãos, quando o nosso coração está certo, então o nosso coração ajuda e guia os nossos pensamentos a esses também estarem certos. Porque esse é o sacrifício que Deus quer. Veja aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, precisamos de limpar o nosso coração. E essa limpeza do nosso coração é para termos os desejos corretos. Esses desejos corretos representam o que está no nosso coração. E então, se o nosso coração está certo, vamos, então, buscar, fazer o que diz na próxima bem-aventurança, que é, versículo 9, Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, não só veremos a Deus, mas seremos filhos de Deus. Isto é, teremos as características de Deus e seremos realmente filhos de Deus. Mas está aqui a falar que são os pacificadores. Os pacificadores aqui, este é o pináculo destas bem-aventuranças. Pacificadores são aqueles fabricantes de paz. Não são aqueles que têm esperança pela paz. Não são aqueles que são amantes da paz, mas são aqueles que são fabricantes da paz. A atitude de ser um fabricante de paz, de ser um pacificador, epitomiza as características do Pai Celestial, que Ele é um pacificador. Jesus faz paz conosco. E essa é a qualidade que Ele quer que nós, como seus discípulos, tenhamos. Ele, através de Cristo, é que faz paz entre nós e o Pai, isto é, Ele nos faz ou nos dá a reconciliação, a paz entre nós e Ele. Vejam aqui em Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 18. Mateus 15, versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Precisamos ter cuidado
com o coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. São estas as coisas que contaminam o homem. É no coração. São destes desejos internos dentro do coração. Estes desejos internos dentro do coração causam maus pensamentos. E estes maus pensamentos causam palavras que saem pela boca. E isso nos contamina. E causa problemas. Estes desejos nós tenhamos, talvez sejam legítimos, mas desejos vêm grande profundidade dentro do coração. E esses desejos, para nós próprios, tornam-se, digamos assim, é o meu direito, é o que eu tenho que ter. E tornam-se tão fortes que se tornam num ídolo. Num ídolo. Então, você tem um tipo de idolatria no seu coração através dos seus desejos. Um ídolo é algo que você tem um grande valor, maior do que o valor de Deus. É algo que você põe um foco nele e que motiva e que dá esta motivação do coração e esta intenção que nos governa, que nos controla, em que nós temos confiança ou que nós temos medo ou servimos. E por isso faz exígios, faz demandas na nossa vida. E estas demandas idólatras faz com que nós julguemos outras pessoas. Principalmente julgamos as pessoas como erradas, se essas pessoas não satisfazem os nossos desejos, as nossas expectativas. E por isso, então, criticamos estas pessoas e condenamos estas pessoas. E por isso, um ídolo exige sacrifícios. E por isso, estas pessoas de quem nós exigimos esse sacrifício têm que satisfazer as nossas demandas, os nossos exígios. E se não fazem, têm que sofrer. E atacamos essas pessoas. Deliberadamente ou inconscientemente atacamos essas pessoas com palavras para as magoar. E então dizemos palavras que magoam, que cortam. E precisamos ter cuidado, irmãos, porque essas palavras causam dor, causam sofrimento. E quando há isso, então há uma falta de paz. O que é que causam guerras? Quais são as causas de guerras entre nós? Quais são as causas de não haver paz entre nós? Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Está aqui Tiago a falar a cristãos, os membros da Igreja de Deus. E está a dizer que há guerras e contendas e zangas entre vocês como membros da Igreja de Deus. Porquê é que há estas zangas, estas guerras e contendas na Igreja de Deus? De onde, senão dos prazeres, dos desejos, destas intenções do coração que militam na vossa carne.
cobiçais e nada tendes, matais e invejas e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porquê? Para esbanjares nos vossos prazeres egoístas. Infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimidade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isto não está em paz com Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Como lê na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. Qual é o Espírito que em nós habita tem ciúmes? É o Espírito do homem no homem. Não é o Espírito de Deus. É o Espírito do homem no homem. E depois continua. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E damos um círculo completo, um círculo vicioso que começa de novo com falta de humildade. Não há paz, porque há falta de humildade. E vê-se estes bem-aventuranças aqui. Começam com humildade, com choro, com mansidão, com a busca da justiça, misericórdia, um coração puro e fazer a paz. Mas quando temos ciúmes, quando temos esta falta de humildade, não há paz. E por isso, para termos paz, precisamos primeiro ter paz com Deus. Porque a reconciliação tem que ser feita com Deus. Nós temos aqui o ministério da reconciliação através de Jesus Cristo. Paz com Deus. Jesus Cristo pagou o preço para nos reconciliar com o Pai. E precisamos, por isso, ter paz com Deus. Segundo, precisamos ter paz com os nossos irmãos, com o nosso vizinho, com o próximo. Porque a paz com Deus é dependente em nós perdoarmos os outros. E por isso precisamos ter paz com todos os homens. E ao fim de contas, Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. E por isso nós precisamos ter paz com os outros. E quando estamos reconciliados com o Pai e temos esta atitude de mansidão e de humildade e de buscar a justiça de Deus e de um coração puro e de misericórdia, então podemos ter paz. Podemos ser pacificadores. E em terceiro lugar, primeiro paz com Deus, paz com o próximo. Em terceiro lugar, paz interna. Paz nos nossos corações e nas nossas mentes. Porque só podemos ter paz interna quando estamos em paz com os outros e com Deus. E por isso é muito fácil, você ou eu, estar na conversa com um irmão, com uma pessoa, e assim, sem pensar, pum, sai uma coisa da boca, pum, e que magoa a outra pessoa. E saiu, e magoa a outra pessoa. E isso não faz paz. Então nós precisamos de nos arrepender e pedir perdão e perdoar e andar no caminho, aprendendo com a ajuda do Espírito de Deus para sermos melhores pessoas. Vejam Provérbios 14, versículo
30. Provérbios 14, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno. O ânimo externo. Algumas traduções põem como um coração, a maneira interna, os nossos desejos, sereno. Isto é em paz. Quando temos esta paz interna. Quando temos este coração em paz. Então, isso é a vida do corpo. Mas a inveja, esses desejos carnais, é a podrição dos ossos. Queridos irmãos, precisamos ter paz com Deus, paz com o próximo e paz interna. E por isso precisamos ser fabricantes de paz, isto é, pacificadores. Isso é digamos assim, o pináculo das características do Pai Celeste. Depois, se somos, de facto, pacificadores, se somos como o Pai, como diz aqui no versículo 9, serão chamados filhos de Deus, se de facto somos como o Pai, igual a Jesus Cristo, tendo a estatura do perfeito homem, se é isso que de facto estamos a pôr, o resultado destas 7 bem-aventuranças é a 8ª. E esta 8ª é que vamos ser perseguidos por causa da justiça de Deus que estamos a viver. Porque temos fome e sede e somos misericordiosos e temos um coração puro e somos pacificadores. O resultado, por causa desta justiça de Deus, vamos ser perseguidos. Porque deles é o reino dos céus. Então seremos, ou estaremos, no reino dos céus. João 15, versículo 18. João 15, versículo 18. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou, não conhecem o Pai. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, o pecado não teriam. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também ao meu Pai. Se odeiam a vocês por estarem a obedecer a Deus, estão a odiar também ao Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, na sua lei: odiaram sem motivo. Odiaram sem motivo. Queridos irmãos, temos que entender que há causa e efeito. Sim, às vezes temos problemas, e muitas vezes temos problemas por causa da nossa culpa. E isso precisamos ter cuidado. Mas lembrem-se que também, se somos justos, é o que diz aqui em Mateus capítulo 5,
Versículo 10. Se somos justos, se temos a justiça de Deus, vamos ser perseguidos. Os injustos, o mundo, vai perseguir os justos. De uma maneira muito simples. Satanás odeia a Deus e tudo o que é de Deus. E por isso vamos ser perseguidos. E por isso vemos aqui 7, digamos assim, atitudes para termos. Humildade, um choro, desejando uma mudança. Precisamos de ser mansos, ensináveis, maleáveis. Precisamos ter fome e sede pela justiça de Deus. Precisamos ser misericordiosos. Precisamos de perdoar para sermos perdoados. Precisamos estar puros no coração. E precisamos de ser pacificadores. Precisamos ser fabricantes de paz. Essas são as 7 lindas atitudes que nós precisamos de ter. A 8ª bem-aventurança é um resultado. É um resultado das outras 7. É que haverá sofrimento. Haverá sofrimento. Queridos irmãos, vejam comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 18. Começando o versículo 18. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Sim, quando sofremos pela justiça de Deus, é sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Sim, há uma causa e efeito, e se fizermos coisas erradas, vamos receber um castigo. Que glória há nisso? Simplesmente é uma causa e efeito. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Quando é este segundo caso, isto é boa coisa para com Deus. Continuando a ler. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Sim, esta é a razão de sermos chamados para a Igreja de Deus hoje. Por que é que você é chamado? Para esta razão. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. É difícil, não é? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça de Deus. Por suas chagas fostes sarados. Queridos irmãos, esta é a nossa responsabilidade das bem-aventuranças. Ora, se esse é o nosso caso, vejam então aqui em Mateus 5, onde lemos, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, pois, sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém.